Sobre a retroatividade do artigo 28A, há uma discussão, uma controvérsia muito grande na doutrina, na jurisprudência. Nós vamos tentar aqui fazer algumas colocações, tentar simplificar a coisa. A questão que se coloca é a seguinte: a regra do artigo 28A, o acordo de não persecução penal, é aplicável aos casos penais ocorridos antes de sua vigência? A resposta inicial é que, se não tiver havido denúncia, com certeza tem aplicação o artigo 28A, o acordo de não persecução penal. O problema que emerge diz respeito aos casos que já existem denúncias. O investigado já foi denunciado e o processo está em curso. Tem o acusado o direito ao acordo de não persecução penal? Vai retroagir essa regra do artigo 28 para abranger aqueles casos ocorridos antes da sua vigência? Pois bem, o STF, em decisão de 11 de 2020, uma decisão do ministro Roberto Barroso, primeira turma, ele entendeu que o acordo de não persecução penal aplica-se aos fatos ocorridos antes da Lei 13.964, desde que não recebida a denúncia. Né? Então, se não foi recebida a denúncia ainda, é possível a aplicação. Isso é uma decisão monocrática do STF, ainda não tem uma decisão de colegiado. Né? Essa decisão do STF é a mesma que vem, é o mesmo posicionamento que há em relação à representação no caso do estelionato, do parágrafo 5º do artigo 171 do Código Penal. Todo mundo sabe que agora o estelionato é um crime que exige representação. Né? Então, a sua aplicação retroativa será obrigatória em todos os casos, em todas as hipóteses, onde ainda não tiver sido oferecida a denúncia, independentemente do momento da prática da infração penal. Isso é o entendimento do STF a respeito da representação no crime de estelionato. Olha, a representação, nós não vamos entrar aqui na discussão, ela tem uma características distintas da questão do acordo de não persecução penal. O acordo de não persecução penal há uma situação distinta. Mas, por ora, basta dizer que essa decisão do ministro Barroso ela é algo óbvio. Ele é uma decisão óbvia. Quase não se trata de retroação, mas sim de aplicação da lei vigente à época da realização do ato jurídico. Ou seja, o fato aconteceu antes, o crime aconteceu antes da edição da Lei 13.964, de 2019. Mas não tinha denúncia ainda. Está em curso, tá? Está na fase pré-processual. Agora, hoje, se o Ministério Público for oferecer a denúncia, óbvio que a lei diz que na fase pré-processual, né, se presentes os demais requisitos, o Ministério Público deve oferecer o acordo de não persecução penal. Óbvio, então, que essa decisão não nos diz nada, né, em princípio, com todo o respeito. Pois bem, seguindo adiante, e o STJ? O que fala o STJ? O STJ, duas turmas, tem a quinta turma e a sexta turma. A quinta turma, ela também, da mesma forma que a decisão do ministro Barroso, ele, utilizando o enunciado do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais, o enunciado número 20, que diz que cabe acordo de não persecução penal para fatos ocorridos antes da vigência da Lei 13.964, desde que não recebida a denúncia. Ou seja, a quinta turma decidiu, decide da mesma forma que o ministro Barroso do STF. Esta é a quinta turma do STJ. E a sexta turma? Para a sexta turma, diferente. Né? Para a sexta turma, o artigo 28, a linha A, deve retroagir até o trânsito em julgado.
né? Todas essas decisões são de dezembro, de novembro de 2020. Né? Então, a quinta turma não aceita a retroatividade, porque diz que só se não houver denúncia, né? Desde que não tenha sido recebida a denúncia, para ser mais exato. Já a sexta turma entende que deve retroagir até o trânsito em julgado. Pois bem, qual é a situação aqui? A Lei 13.964, no ponto que institui o acordo de não persecução penal, é sem discussão alguma uma lei de natureza híbrida. Tem uma parte processual e uma parte penal. Ela tem natureza processual por estabelecer a possibilidade de acordo com a finalidade de evitar o processo. Essa é a parte processual. E ela tem natureza penal por prever a extinção da punibilidade se cumpridos os deveres estabelecidos no acordo. Então, ela é uma norma híbrida. Tá? Então, como funciona a aplicação dos artigos de lei? Em relação à lei processual, o artigo 2º do Código de Processo Penal, ele estabelece que a lei processual penal tem aplicação imediata, sem prejuízo da validade dos atos praticados sob a vigência da lei anterior. Significa que a lei processual ela não retroage. A lei processual penal ela não retroage, ainda que benéfica. Aqui tem aplicação, né, o famoso brocardo, tempus regit actu. Tempo rege o ato, ou seja, uma lei processual penal posterior não influenciará na validade do ato praticado sobre a vigência de lei anterior. Assim, se essa regra do artigo 28 fosse apenas de processo penal, ela não iria retroagir, uma vez que a denúncia recebida sob a vigência da lei anterior seria ato jurídico válido. Já seguimos.